Muito boa noite, começando o nosso programa Centros aqui na TV Univates. Nosso tema de hoje, Copa Univates DCE, essa importante atividade que acontece ao longo de todo o ano de 2019, mas que já temos algumas modalidades que acontecem agora, primeiro semestre, e com inscrições acontecendo essa semana. Vamos ver mais detalhes a respeito dessa Copa logo após o intervalo, por favor. Aliás, não intervalo, e sim a abertura do programa, que vai rolar logo a seguir. Então, o nosso tema de hoje é a Copa Univates DCE, que acontece agora ao longo de todo o ano de 2019. Temos aqui conosco para conversar sobre esse tema o professor Marcos Minoru Otsuka, que é professor de ginástica aqui no curso de Educação Física. Também o Marcelo Guerra, que é supervisor do Complexo Esportivo, e o Daniel Valérios, que é coordenador da área de criação da Univates. Olhares bem complementares aí sobre o tema. Vou começar pedindo para o professor Minoru para nos falar um pouquinho sobre essa questão do esporte. O esporte é importante como um elo de ligação e um elo, aliás, uma atividade, mesmo que não seja somente para quem é da área de educação física, né? Exatamente, né? A gente sempre tem forçado essa intenção da integração de todos os estudantes aqui da instituição, né, como uma forma de integração entre eles para essa prática esportiva, né, então sempre visando a questão da saúde, né, claro que esse é um grande momento onde os estudantes se reúnem, passam um tempo mais prazeroso, né, ao contrário das aulas que às vezes tem uma pressão muito maior, né, eu acho que é um momento de descontração deles para eles poderem fazer uma prática esportiva, né, e super bem orientados e supervisionados por grandes setores aqui da instituição, como o Complexo Esportivo. Uhum. Professor, já vou lhe botar numa sinuca de bico. Normalmente participam alunos que já têm um bom desempenho e veem na Copa uma oportunidade para exercitar, para poder produzir naquilo que gostam, no esporte que gostam, ou a gente tem efetivamente equipes de pessoas que não são especialistas naquele ramo, mas vão lá para se divertir? A gente encontra de tudo, né? Então eu posso falar um pouquinho mais específico do atletismo e da ginástica, que são as duas modalidades que acontecem as competições, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre, e onde então eu faço toda a relação de arbitragem, né, junto com esses estudantes, né. Então o que a gente tem visto nessas participações, né? Então pessoas que já competem, né, em competições de rua, por exemplo, no atletismo, corrida de rua, entre outros, ou já eram ex-atletas de atletismo, né? E na ginástica a mesma coisa, né? Então é difícil a gente ter um atleta aí novo, então, que vai competir ginástica. Provavelmente ele teve uma experiência anterior a isso, né? Mas sim, ela é aberta a todo mundo, né? Se mistura, isso que é o legal, né? De você conseguir ver pessoas que estão lá, que já eram atletas, agora já estão fora de forma, mas, né, querem participar desse evento. Então é muito legal essa integração, né? Então a gente vê de tudo, né? Desde atletas que sim trazem um resultado excelente, né? Mesmo sendo uma Copa, né? Uma competição interna, e também os atletas que estão lá para realmente se divertir e participar desse evento. Quem estiver fora de forma, então, eu fico mais tranquilo em saber que tem espaço para todos, professor. Não, mas a intenção é essa, né? Na verdade, a gente tem essa relação toda de Copa, de premiação, e a gente sabe também, né, que os próprios estudantes eles colocam isso como uma grande importância, né? Mas como experiência a gente sabe que a participação ela é a melhor ação nesse processo todo, né? Então você conseguir participar, né, e junto desse momento conseguir compartilhar com os colegas, né, bons momentos prazerosos, então isso é o essencial. Ótimo. Marcelo, me conta um pouquinho lá, como representante da estrutura do complexo, né, da gestão do complexo, acabam sendo diversas modalidades, a gente já vai entrar mais adiante nas modalidades especificamente, mas acabam sendo diversas modalidades onde os alunos acabam aproveitando uma estrutura super profissional, né, para uma atividade que é quase uma gincana acadêmica, né? Quer dizer, o cara que vai lá para uma pista de atletismo
profissional, vai para uma estrutura de ginástica, vai para um complexo esportivo e ele está realmente usando o que de melhor existe, né? Eu acho que isso é importante também, né? Sim, com certeza. É um momento de integração e lazer que a gente sempre cita, né? Entre os alunos e professores da instituição, até aproveitando já a oportunidade, esse ano tem a novidade dos diplomados. Ah, certo. De volta os diplomados para frequentar esse maravilhoso complexo esportivo que a gente possui, né? Como até tu citaste há pouco, estruturas que nem o nosso estádio olímpico, nossa quadra esportiva, a estrutura da ginástica, né? E aproveitar esse tempo para se integrar com os demais cursos da instituição. Né? Certo. Eu sempre brinco lá que, por exemplo, o futebol é no campo, né? Vai poder pisar, inclusive, no campo. Eu sempre brinco lá que aquela grama é tão bonita que dá vontade até de ser vaca, né? Olhando para aquela grama lá. O X vai deixar jogar futebol lá no campo. Vai deixar sim. Que bom, que bom. E nem todos os alunos, a gente vê, olha aquilo e nem sempre tem uma oportunidade, né? Quer dizer, é um momento também de o aluno da Univates, seja lá de qual for outro curso, poder usar a estrutura, que ele também é coparticipante, financiador desse processo todo, né? Sim, com certeza. A Copa, até como o professor Minor estava comentando há pouco, nós temos participantes de alunos que praticam, vamos dizer, citando o exemplo do futebol, que jogam em mini futebol, em clubes, em campeonatos amadores, né? Mas também tem aquela pessoa que vai literalmente jogar pelo lazer, pela sensação de poder pisar naquele campo e aproveitar essa maravilhosa estrutura. Né? E não é só a estrutura, mas também toda a estrutura de suporte, quer dizer, juízes, todo o apoio técnico também é profissionalizado no sentido de dar o melhor da modalidade, né? Sim, a melhor estrutura e condições para a prática do lazer. Né? Certo. São os alunos de educação física ou isso é uma estrutura profissionalizada que faz o acompanhamento das atividades? No caso dos juízes, as arbitragens. Na ginástica, as arbitragens então acontecem comigo, porque eu também sou árbitro de ginástica, né? Então eu tenho uma equipe também que faz essa arbitragem, então eles trabalham junto comigo fazendo essa arbitragem dentro da competição da ginástica, né? Sempre seguindo todos os regulamentos. Certo. É muito legal a gente também comentar que todos os regulamentos eles seguem, né? As suas normas conforme a Federação do Rio Grande do Sul, conforme a Confederação Brasileira e assim por diante. Certo. A ginástica e o atletismo não deixam de ser diferente, né? E agora falando um pouquinho mais próximo, né? Que ambos sou eu que faço também a arbitragem, né? Então, seguimos então toda essa estrutura de arbitragem relacionada a uma federação paulista, então seguimos todas as regras que uma competição oficial deve seguir. Ótimo, que é importante. Deixa eu ouvir um pouquinho, Daniel. Daniel, por favor, tu trabalhas lá na assessoria de comunicação, participaste de todo o processo de criação aí da campanha, mas antes da gente falar da campanha propriamente dito, qual é a importância de um evento como esse no processo de integração dos nossos alunos? Boa noite, Sandro, colegas. É importantíssimo, né, Sandro? Assim, a gente não consegue, aquele tipo de valor intangível, né, digamos, que fica para a instituição, fica para a marca, visto como uma coisa positiva, né, toda vez que a gente consegue associar o esporte com a Univates, né, com a estrutura, realmente como o Marcelo colocou, que é excelente, né, que a gente tem, utilizar essa estrutura pelo aluno, pela comunidade, já que não é mais só o nosso estudante que pode participar da Copa, é muito positivo para nós. Né? A gente entende isso como um momento de integração já da raiz da Univates, que é comunitária, e, enfim, daquele valor de, olha, a Univates está aqui, é nossa, é de vocês, está de portas abertas, todos podem participar, é aquela questão de competição com integração, né, que é importantíssimo, que é um dos valores que a gente quis trabalhar bastante nessa, que nós vamos conversar depois, né, sobre a campanha, que é tão importante quanto o estímulo à competição, o estímulo à integração, né, do pessoal poder realmente vir participar com seus amigos, com as turmas, enfim, e ter esse prazer que o esporte dá, né? Que é tão legal, é tão bom associar essa questão da universidade com o esporte no lado totalmente festivo e feliz que só o esporte pode dar de uma maneira tão natural, né? Claro. Então, para nós, assim, é agregar valor muito rapidamente, sabe, a marca da instituição. Então, para nós é fundamental que a Copa corra bem, que
enfim, que todos participem. Porque na prática a questão das equipes acaba tendo uma organização que está muito vinculada aos cursos, né? Mas o processo de integração ele extrapola isso, porque tu acaba te integrando com todas as equipes, com todos os cursos, com todos os participantes, com né? certeza, né? É aquela questão de integração, primeiro entre os participantes do próprio time, Claro. né? E do time ou enfim, das modalidades. E depois o envolvimento com os outros, né? Com os demais, né? Que estão participando daquele momento, né? De não só os participantes, como a torcida, os colegas que estão ali estimulando. Enfim, é um grande evento para a instituição, né? Então, essa questão da integração, que é tão importante, que a gente gosta tanto de ver, né? No dia a dia aqui da instituição, entre os setores, entre os cursos, entre os alunos de vários cursos diferentes. É aquele valor que a gente realmente não consegue medir em números, Acho né? que isso é importante. Mas a gente sabe da fundamental importância dele no sentimento. Assim, porque o conhecimento é fundamental, o processo de formação, o processo de estudo, de aprendizado, né? de construção do conhecimento. Mas muitas das experiências que a gente acabou levando, todos nós já passamos por faculdade, acabam vindo desses momentos, né? São aquelas lembranças de situações que a gente viveu. Acho que falo por mim, mas imagino que falo pelos colegas, né? A questão da vivência que a universidade proporciona é quase importante tão quanto o estudo, né? Digamos, a questão de tu ter contato com outras pessoas que são da tua área, às vezes extrapola até a tua área e tu começa a criar a tua rede de contatos, né? Como a gente evolui como ser humano, né? Na questão de, ao entrar na universidade, não só, lógico, o estudo é importantíssimo, é a base de tudo, mas, digamos, todo o resto, né? Todo o resto de convivência, de integração, de evolução como ser humano, e o esporte entra nesse sentido forte também, nisso, né? né? Para nós ali, para a assessoria de comunicação, isso é evidente, tanto que a Copa ela tem um papel importantíssimo para nós, né? Ela é um produto que a gente trata com muito carinho, porque ela é importante, né? Ela é aquela questão assim, nos dá um retorno extremamente positivo à marca, agrega muito valor e é um tipo de valor que só o esporte consegue dar, né? A gente tem dificuldade de conseguir valor desse tipo e o esporte, em outras situações, o esporte nos dá, digamos assim, com muita naturalidade, né? Sim. O legal que você comentou, e claro, às vezes a gente não aborda isso, né, mas de conseguir ver quantos ex-atletas, né, de diversos clubes, né, que eles já não são mais atletas, não tem mais a sua prioridade, né, o esporte, mas continuam aqui dentro da instituição, né, então esse vínculo eles continuam, né. E aí eu falo pela ginástica, por exemplo, né, então vários ex-atletas que já passaram aqui dentro da instituição hoje estão na casa ainda novamente fazendo fisioterapia, educação física, engenharia e assim por diante, né. Então é muito legal essa aproximação com o esporte, porque a Univates ela não acaba sendo só vista mais também pela sua excelência no ensino superior, né? Mas sim também a sua excelência no esporte, né? E como isso agrega, mantém essas pessoas próximo à instituição, né? Então isso é muito legal. Ótimo, excelente. Fechamos o primeiro bloco. No segundo bloco vamos ouvir um pouquinho sobre o histórico da Copa. Nós estamos, na verdade, qual é a edição agora? 12ª. Não precisamos, senão a gente vai fazer um programa só sobre histórico, não. A gente vai falar um pouquinho sobre as edições anteriores e principalmente ouvir do Daniel como é que foi a ideia, o mote da campanha que está divulgando a Copa DCE Univates nesse momento. Já voltamos. Estamos falando sobre Copa Univates DCE no nosso programa Centros de hoje. Conosco aqui o professor Marcos Minoru Otsuka, professor de ginástica, o Marcelo Guerra, que é supervisor do Complexo Esportivo, e também o Daniel Valérios, que é coordenador da área de criação da Univates e trabalhou na campanha de divulgação. Vamos ouvir um pouquinho o Marcelo e o Minoru, aí tem um pouquinho do histórico, mas principalmente o Marcelo, que já atua há mais tempo nisso. Estamos na 12ª edição, tu disseste no bloco anterior, né? De onde é que vem esse histórico todo? Então, 12ª edição, a Copa Univates ela iniciou no ano de 2004. Aí ela teve alguns anos de interrupção, foram 4 anos que a Copa não ocorreu. E em 2015 a Copa voltou agora de forma ininterrupta até hoje, né? Certo. 2015 com a grande novidade ali que foi a utilização do campo
né? O Estádio Olímpico foi inaugurado em novembro de 2014, 2015, então volta a Copa e volta com o futebol de campo e o atletismo podendo ser realizados lá no Estádio Olímpico. Até por uma questão de estrutura, né? Anteriormente era lá no prédio 1, no antigo campo, né? Perfeito. Tinha o campo de futebol do lado do prédio 1, quer dizer, e aí muda radicalmente, até não só profissionalizando, não só dando uma estrutura legal, mas imagino que algumas das atividades esportivas nem eram feitas numa condição adequada antes. E hoje o campo ali agrega, então, atividade de ginástica, atividade atletismo. Quais são as outras modalidades que acontecem hoje? Então, agora a Copa Univates ela conta com 8 modalidades. Certo. Voleibol misto, basquetebol, futebol de campo, ginástica, futsal, natação, atletismo e eu estou esquecendo de alguma... Eu citei 7 no caso, né? Vamos para a cola aí. Natação eu falei, né? Handebol. Handebol. Nesse caso fechou as 8 modalidades. Uhum. Professor Minoro, ginástica entrou então ali mais recente e o atletismo quando essa estrutura... Exatamente, entrou posteriormente, né, essa estrutura toda que foi criada ali, né, junto com o atletismo. Uhum. Então, igual eu estava comentando antes, né, acho que essa estrutura toda possibilitou realmente a gente conseguir elevar esse padrão de evento esportivo, né, interno para outro patamar, né. E a tendência é com que realmente isso cresça a cada ano, né? Então, apesar de todos os nossos esforços ali de divulgação, né, a gente sabe que ainda existem anos que passam, alguns estudantes ainda perguntam, poxa, mas existe isso, né? A gente ainda não sabe. Então, eu acho que tem um grande potencial aí da gente conseguir vincular cada vez mais esses estudantes junto com essas atividades. Ótimo, já vou lhe perguntar então sobre esse tema. A nossa vida está corrida, todo mundo tem a vida corrida, né? Será que é justificativa o suficiente para a gente deixar de fazer uma atividade esportiva e deixar de criar uma experiência esportiva dentro da universidade, que é um ambiente de excelência? Puxa, quanta gente daqui a pouco não vai ter outra oportunidade para usar a mesma estrutura? Claro que vai estar sempre disponível aqui, mesmo depois que saia de aluno, mas é importante dedicar um certo tempo para isso, né? Conseguir criar esse vínculo ele é muito importante, né? Então, como a gente já tem visto todos os esforços da instituição, né? Abrindo as portas realmente para a comunidade, né? E não só para os estudantes que já estão aqui dentro, mas para toda a comunidade, né? E a utilização desses espaços todos, né? Como a pista de atletismo, como as bicicletas, bicivates e assim por diante, né? Então, conseguir vincular a comunidade nesse processo, ele realmente vai ao encontro do que você exatamente disse, né? Cada vez a nossa vida, ela vai sendo... se passa muito mais rápido, provavelmente pelo acúmulo de funções que a gente tem todos os dias. Então, antes o que uma pessoa fazia, hoje 10 pessoas, uma pessoa faz o trabalho de 10 pessoas, então o tempo acaba para ela diminuindo, né? Óbvio que o tempo ele é contínuo, ele não se muda, mas a quantidade de ações que a gente tem que fazer no mesmo período ela é muito maior, né? Claro. Então, realmente é uma grande oportunidade para que esses estudantes que além, né, dessa correria da graduação, pós-graduação, eles tenham esse tempo de integração entre eles. Claro. Daniel, por favor, queria que tu nos contasse um pouquinho como é que foi esse processo de criação da campanha, né? Que a gente inclusive já estou pedindo para o pessoal da técnica, agora no intervalo, depois no final desse bloco, da gente dar uma olhadinha na campanha que o Daniel está falando, porque está rodando na nossa grade aí a chamada para a Copa DCE Univates. Então o Tárcio e o Ricardo, que trabalham lá na nossa técnica, vão colocar para vocês no intervalo. Mas nos conta um pouquinho aí. Bom, para esse ano, né, professor, a gente tinha um desafio muito grande, assim, no sentido de valorizar o produto, né? A gente sentia que a Copa Univates DCE era um produto extremamente importante para a instituição, um produto que a gente acabou conversando, né, o que envolve o esporte, a valorização do esporte pela instituição, que é uma prática da Univates, só que ao mesmo tempo a gente sentia que era uma comunicação que talvez não fosse tão efetiva ao ponto que a gente gostaria que fosse, né, no sentido de transmitir realmente aquela ideia de Copa, né? A gente tinha assim, jogos Univates, lógico, era o mesmo nome, era a Copa Univates, mas não tinha essa consolidação de uma identidade forte para o evento. Então esse ano a gente conseguiu, né, através do trabalho realizado pela equipe ali do setor, até para
dar o nome para a equipe foi a colega ali, a Diana Arendt, que desenvolveu a identidade. E ela também desenvolveu um mascote, que esse ano nós vamos ter um mascote, enfim. É toda uma proposta diferente do que a gente tinha ano passado e nos anos anteriores. Enquanto nos outros anos a gente tinha uma comunicação mais, como é que eu posso dizer, até pasteurizada, assim, é algo comum, sabe? Atividades esportivas, parecia mais um programa. Esse ano, então, bem diferente, né? A gente vem com uma proposta muito consolidada na questão de trabalhar com o nome forte, Copa Univates, né? Trabalhar com a proposta de integração, que é muito importante. A gente destaca todas as modalidades na comunicação de um modo geral. Ela não fica só atrelada, como o Marcelo comentou no intervalo, né? Que antes se tinha muito o vínculo ao futebol, né? Diferente. Então a gente tem distribuído nas comunicações a todas as modalidades, elas são aparentes, e ao mesmo tempo a gente trabalha muito com a questão da integração. Chama o estudante ou o diplomado para participar, para competir e se integrar. E a gente quer consolidar dessa forma o nome Copa Univates, né? Quer tratar um evento daqui para frente como um evento realmente importante de calendário, né? Não, lógico, todos os anos a gente sempre trabalhava com o intuito de trazer um evento, fazer um evento grande. Porém, a gente está pensando ele desde o seu embrião para esse ano de um modo diferente, com uma questão muito mais de consolidar a marca, né? E daqui para frente pensar como esse evento pode ser, que a gente está discutindo questões de participação, não só de quem joga, mas também com torcida, né? A gente gostaria muito que tivesse esse amparo de torcedores, porque daí dá todo um clima, colega né? nosso, exato, costumo dizer, dá um tempero ali nos jogos, né, na competição. Então, a gente quer estimular isso, que é cada vez mais uma participação não só de quem joga, mas também da comunidade, de torcida, que seja um evento de calendário. Sabe? Tem a Copa aí pela frente, vamos participar, vamos se divertir, vamos ganhar a Copa Univates. Eu vi inclusive que nas campanhas, no material, cada esporte tem uma cor específica, né? Isso mesmo. A gente quis fazer um material, digamos, que seguisse uma mesma linha editorial, assim por dizer, mas que ao mesmo tempo não prevalecesse nenhuma modalidade. A gente sabe que tem alguns esportes, como o professor estava comentando antes também, que são individuais e outros são coletivos, então tem um envolvimento maior, né, de mais pessoas talvez em algumas modalidades, porém que todos sejam tratados de maneira igualitária, porque todos são importantes para nós, né, todos geram algum tipo de valor para a Univates, para quem participa, e todos proporcionam essa questão da integração. Né? Perfeito. E a questão bem diferente desse ano é realmente o mascote, que vai estar passeando aí pelos eventos da casa daqui um É um mascote só para toda a Copa, né? É um mascote uma figura só. Para toda a Copa. A gente ainda não tem o nome, né? Certo. Não sei como é que vai ser. Eu imagino que vai ser feita uma pesquisa com os alunos, enfim, para sugerir um nome. Pode ser uma atividade a mais do primeiro ano, justamente criar uma identidade e um nome. E acho que vai ser bem legal. Vai dar essa questão de integração, inclusive no mascote, que é o que a gente gostaria. E essa questão que o Marcelo comentou antes, de que a partir desse ano há a participação de egressos também, né? Sim, isso é uma outra integração possível, né? Exato, e inclusive é uma comunicação diferente, né? A gente tinha antes uma comunicação muito exclusiva para o nosso público interno, né? Então era focado no público interno, agora não mais. Agora a gente abraça outros públicos, né, o que aumenta bastante o raio de atuação da campanha. Né? Então a gente está bem satisfeito com o retorno que tem dado, né? O material tem repercutido muito bem e, enfim, a gente conta com o resultado positivo do evento como um todo. Claro, né? claro. Professor Minoro, da sua experiência, participação internacional em eventos e tal, é importante que uma atividade dessas também tenha um bom amparo no suporte do marketing, da questão visual, da divulgação, porque não é só o esporte em si já é importante, mas tem que ter um apoio da estrutura também, né? Eu não sei se vocês concordam, mas eu estava até discutindo hoje um pouco mais cedo, né, em relação, exatamente sobre isso, engraçado até, né? E falando obviamente junto com a ginástica, né? A minha discussão era exatamente isso, né? Precisamos fazer com que a ginástica seja mais show. Apesar de ser esporte, precisamos que ela seja um pouquinho mais de show.
né? E a gente tem como grandes exemplos aí, então, NBA, Claro. a gente tem uma NFL, né? Onde Fantástico. literalmente as pessoas vão para assistir um show, né? Então, além do show esportivo que tem, com atletas, né? Bom, parece super Sim. humanos, né? Jogando basquete e futebol americano, mas você tem literalmente grandes presenças de músicos e bom, uma interatividade muito grande, né? Então, eu acho que isso é muito legal, é uma relação que se dá para fazer mesmo e, óbvio, precisa de muito trabalho pensado atrás desse processo todo, né? Então, a gente também não pode, por muitas vezes, acabar confundindo o esporte só sendo show, né? Mas sim, Certo. utilizar-se dessa possibilidade Agregar. exatamente para que ele seja visto de outras maneiras. E tenho certeza que isso faz um maior sucesso, né? Não há a menor dúvida. Né? Perfeito, ótimo. Fechamos o segundo bloco, vamos ter uma pequena substituição. O Daniel cede seu lugar aqui, para que a gente já ouviu um pouquinho da linha da campanha. Vamos ver o comercial agora, mas na volta nós vamos ter o Lucas Eduardo Ani, que é presidente do DCE, co-promotor do evento, aqui para conversar um pouquinho conosco. Obrigado, Daniel. Já voltamos. Terceiro bloco do nosso programa, nós estamos falando hoje sobre Copa Univates DCE. Tivemos uma troca aqui na equipe, o Lucas Eduardo Ani, que é presidente do DCE Univates. Obrigado, Lucas, pela presença. Queríamos já começar te ouvindo um pouquinho qual a importância de uma Copa dessas para o DCE, que é co-promotor da atividade. Professor Sandro, Marcelo, Minoro, em primeiro lugar agradecer pelo espaço, né, cedido pelo pessoal aí da TV Univates. E já, né, entrando no assunto, falar um pouco da importância da Copa Univates, que eu acredito que é um dos eventos, para quem gosta do esporte, para quem curte esporte, é um dos eventos mais esperados do ano, né? Assim como a Festa dos Bichos, o pessoal também adora, né? A Copa Univates não é diferente. E até eu quero comentar o que eu senti esse ano, né? Que eu estou mais ou menos à frente do DCE desde 2016. Eu sinto que o pessoal esse ano, Sandro, está um pouco mais animado. Eu não sei se é em função do novo visual, né, que o pessoal anda mudando. Eu até comentei com o Marcelo e o X um tempo atrás, que a questão do mascote, sabe? Eu achei muito legal. E eu acredito que o pessoal também gostaram também, né? E não sei, a gente encerrou as inscrições no domingo, né? Então, até sexta. Eu recebi um e-mail, mas eu não cheguei nós estamos gravando o programa, mas você que está assistindo o programa na quinta-feira, as inscrições estão abertas até sexta, dia 10 de maio. Tá? Se você está assistindo já no horário alternativo, que é do sábado, dia 11, já encerrou. Né? Mas já vamos ver esses detalhes. Desculpa, acabei correndo na frente. Não, sem problema. Mas tranquilo. É. E até estava ouvindo vocês falar antes, e eu sempre friso, né, que a Copa Univates é um espaço único para tu integrar os estudantes, né? Porque muitas vezes, eu tomo como exemplo meu curso, faço engenharia ambiental. Muitas vezes o pessoal não tem, durante a aula, né? Às vezes o pessoal vem de longe, trabalha de manhã e de tarde, vem para cá estudar, tu nem conhece a pessoa que está ali estudando do teu lado, sabe? Então, eu penso que a Copa Univates, ela é sim um espaço que as pessoas, os estudantes, não só do próprio curso, mas demais cursos, engenharias, enfim, pessoal das humanas, até da área do pessoal da saúde, de uma integração, né, Sim. Sandro? E a gente considera muito importante, a gente dá total apoio, né, enfim, como participante também do evento, a gente dá total apoio e acredito que vai ser uma das maiores, né, Marcelo? Esperamos que seja, né? E a gente incentiva e acho muito importante. Até fazer um merchan pro DCE. Claro. Faz umas 2 semanas a gente teve um campeonato de sinuca aqui no DCE. E a gente fez em parceria com o DA da Educação Física. A gente já estava querendo fazer um bom tempo, sabe? Eventos assim, campeonatinhos, né? Ali no DCE mesmo. Deu 14 duplas e quando a gente olhou, assim, tinha quase 60 pessoas olhando assim em volta. Assistindo. Pessoas que vieram para assistir na sexta da noite, sabe? Terminou, era umas 9h30 da noite, quase 10 horas. E o pessoal ali,
Sabe, as duplas iam sendo eliminadas, ia funilando, mas o pessoal não ia embora, ficava ali assistindo. Então, o pessoal gosta. O pessoal gosta e participa, né? Certo. E a gente tem a ideia de fazer mais eventos, né, para frente. Mas o foco agora é as inscrições da Copa Univates. Porque, até para te comentar, o DCE, claro que tem outras tarefas ou outras áreas de interesse, ou outras preocupações, ou outras estratégias de relacionamento com o aluno, mas o esporte é uma coisa importante nessa aproximação, né? O esporte é saudável, o esporte une. Eu conheço poucas pessoas que não gostam do esporte, ou participam, ou são pelo menos, né, como é que eu vou dizer, gostam, né, de assistir, enfim. E é importante, né, integração, como eu falei, integração. Eu penso na integração, né, que o esporte une, né, o esporte, a gente é testemunha aí nas comunidades lá fora do Brasil que o esporte salva crianças da drogadição, enfim, né, e o esporte é maravilhoso. E acho que é basicamente isso, professor. Certo, ok. Depois volto à tua fala daí. Mas vamos ouvir um pouquinho o Marcelo. Marcelo, falávamos aí dos prazos de inscrição. Temos 8 modalidades, algumas já acontecem agora no primeiro semestre, outras no segundo. Como é que ficou essa distribuição? Exato, das 8 modalidades, então no dia 10, agora próxima sexta-feira, encerram as inscrições para voleibol misto, basquetebol, futebol de campo e ginástica. Basquetebol masculino e feminino? E feminino. Futebol de campo também, masculino e feminino. Voleibol, que é misto. Certo. E a ginástica, né? E a gente tem um novo período de inscrições no segundo semestre. Vai ser feita uma nova divulgação. Né? Vai ser aberto um novo período de inscrições para futsal, handebol, atletismo e a natação. Perfeito. Então, esse prazo do dia 10 de maio funciona para essas 4 modalidades que acontecem já agora a partir do maio. Primeiro semestre. Isso. Algumas dessas modalidades, inclusive, vão acontecer o ano inteiro, né? É o caso do futebol de campo, que ele inicia agora e ele vai até outubro, novembro. E outras, professor Minoro, atletismo é agora? A segunda, ginástica aqui agora, né? Ginástica aqui agora. E aí ela não é tão longa quanto o futebol, né? A ginástica, ela tem uma... mais fácil, né? Característica é mais própria. Fácil porque ela é toda realizada dentro de um dia só, né? Então, indiferente da quantidade de inscritos, né? Ela é toda realizada dentro do mesmo dia. Né? Então tem essa facilidade, até porque também as provas elas têm um tempo diferente de duração, né? Então hoje uma série em cima do trampolim, o atleta fica em torno de 15 segundos, por favor, fez a série e acabou, né? Aproveita, então, vamos esclarecer aqui o nosso telespectador, quais são as atividades que acontecem dentro da ginástica. A gente fala ginástica, tá? Mas quais são as séries, quais são os exercícios? Isso, na verdade, na ginástica de trampolim, a gente utiliza somente o trampolim acrobático, a gente fala trampolim acrobático, mas é vulgarmente conhecido como cama elástica, mas, claro, nas medidas oficiais, né, da Federação Internacional de Ginástica. Então, dentro desse aparelho, o atleta ou o estudante ou quem for participar, ele precisa fazer uma série, que é uma sequência de elementos acrobáticos, com 10 saltos, com 10 elementos, né? Então, dentro desses 10 elementos, ele pode repetir elementos, porque como ele é aberto a todos, né, claro, a complexidade ele é muito grande, né? Então, ao contrário de outras modalidades que se tem, claro, que uma facilidade, talvez, né, de uma criança nascer, já joga uma bolinha, ela já vai né, saindo, na ginástica ela não tem essa facilidade, né? Então, as pessoas elas precisam ter pelo menos um pouquinho de experiência anterior para que possam competir, né? Mas é uma modalidade simples ali, querendo ou não, é somente uma série, né? E dentro dessa série ele é avaliado não só a execução dos saltos, mas as suas dificuldades também, né? Então, execução, ela é através da sua postura, de cada salto que ele faz, e a dificuldade é a quantidade de giros que o atleta consegue colocar no eixo transversal longitudinal e conforme a sua posição corporal, se é agrupado, carpado ou estendido. Certo, né? Então, basicamente é isso, né? Uma competição de ginástica de quanto tempo que é essa apresentação? Então, uma série dura em torno de 15 a 20 segundos uma apresentação, né? Então, se a gente faz a conta aí, se tem 10 atletas, 20 atletas, então em menos de 1 hora a gente consegue realizar toda essa competição. Né? Então, é muito mais rápido essa competição. Né? Claro que dentro desse tempo tem a nota do árbitro, então ele se dá a nota, né? É feita toda uma dedução dos saltos, né?
que você realiza, mas em pouco tempo a gente consegue fazer essa competição. Ela é uma Certo. competição mais rápida. Que é feita toda ela aqui na nossa estrutura do Exatamente, complexo. toda ali na sala de ginástica, né? Então é montada a estrutura ali de competição, dos trampolins, é realizado a mesa dos árbitros, onde eles ficam para poder fazer as suas avaliações, ou julgar os atletas, né? E a premiação também é toda feita lá dentro com um pódio, que a gente leva o pódio ali também, Certo. né? Isso já tem dia definido ou vai ser definido após as inscrições? Ok, em relação aos ao às dia, o dia da inscrições, competição. Aí, Não, o dia da competição, propriamente. aí é com o Marcelo. Já há uma agenda para isso? Sim. A gente tem no site univates.br/Copa Univates. Tem link do regulamento, data de jogos. Da ginástica ainda não está definida a data da ginástica, mas a exemplo, o voleibol já é para começar na próxima segunda-feira, dia Certo, 13, certo. né? Tem algumas datas do futebol também, e as demais a gente vai fazendo em cima do cronograma, porque a gente precisa Perfeito. aguardar o cronograma das aulas de graduação e demais eventos institucionais, né? É por isso que eu perguntei, porque claro que para poder participar, tu já tem que prever se tu vai ter disponibilidade de datas, outros compromissos e tal. Então, no caso da ginástica, resolve em um dia somente. Mas as outras atividades elas vão ter uma duração maior. As competições vão acontecer em que turno? É à noite? É final de semana? Qual é o momento da execução? Sempre no turno da noite, no turno de aula mesmo. Porque até foram feitas tentativas. No primeiro ano do futebol de campo, eu lembro que a gente fez uma rodada no domingo, a gente conseguiu reunir até 6 equipes, mas tentamos já mais vezes. Problemas sábados ocupa muito com o mini futebol na região, Certo. os clubes, né, que a gente tem. Desloca Domingo tem muita questão do futebol amador, que ocupa muito pessoal, e o grande problema mesmo, relatado pelos alunos, é a questão do deslocamento Certo. fora do horário de aula, né? Lucas, por favor, um pouquinho da tua fala sobre isso. Claro que a gente sabe que é uma noite de aula, que eventualmente as equipes que vão estar envolvidas na atividade acabam perdendo a aula ou se deslocando para outra atividade, mas é o que viabiliza a realização, né? Se fosse só final de semana, talvez não tivesse a participação de tanta gente, né? É exatamente como o Marcelo falou, a nossa realidade aqui da Univates, a gente tem alunos das mais diversas cidades do Vale do Taquari, tem pessoas que se deslocam 1 hora para vir, 1 hora para voltar, então até os próprios estudantes falam, mas não vou vir só para jogar, no caso. Certo. Então elas vêm, entre um dia que seria de aula, no caso, já aproveitam e fazem futebol, vôlei, exercício que for, né, a modalidade que for. Sim. E como o Marcelo falou, a questão do futebol regional também é bastante forte, né? Geralmente quem participa da Copa é alguém que é chegado, é alguém que tem algum time ou participa de outros locais, né, de outras competições, então acaba se tornando inviável fazer num sábado ou num domingo, né? Certo. E então, acredito que o que está proposto é o que é a Certo. nossa realidade aqui hoje, Perfeito. Portanto, é válido investir Com também. certeza. Só que no caso de quem participa de atividades tanto do esporte, vôlei, vão ser mais noites, né? Acaba não sendo só 1 ou 2 noites. Sim, a gente faz, exemplo, como citou há pouco, o atletismo, a ginástica, a gente consegue eliminar numa noite. Agora, citando exemplo do futsal, os últimos anos, reuniu 13 noites para acabar toda a competição. Certo. Óbvio que a equipe que chegou na final veio 2 ou 3 noites no máximo. Certo. O resto foram Não todos são- os chaveamentos que a gente, Claro. teve que Perfeito. fazer para todo mundo conseguir jogar o maior tempo possível, mas também para não ocupar tanta questão E da também noite. são com aula. 2 ou 3 noites, não no mesmo semestre. Não no mesmo semestre, mas sendo o futsal, no caso, no mesmo semestre, não ocupou o mesmo dia da semana. A gente ainda faz o possível para colocar sempre a equipe para jogar num dia de semana diferente. Perfeito. E daí tu não ganha 2 faltas na mesma Na cadeira. mesma noite. Perfeito. Ok, perfeito. Fechamos o terceiro bloco. No quarto bloco, vamos ouvir um pouquinho sobre as atividades do segundo semestre, saber um pouquinho disso também. E eu quero ouvir também o professor Minoro, principalmente, como é que fica a questão, por exemplo, na ginástica, não só dos participantes, mas também da assistência. Se é liberado para que a gente possa ver essas atividades como público para poder assistir. Já voltamos. Quarto e último bloco do nosso programa Centros de hoje, onde estamos falando da Copa Univates DCE.
Professor Minoro, por favor, queria um pouquinho da sua consideração a respeito da, por exemplo, temos lá a participação da ginástica, vamos ter uma determinada data onde acontece as atividades de atletismo. Imagino que o Daniel comentou antes que a gente gostaria da participação também de torcida, de público, do pessoal do curso. Isso tudo vai estar devidamente divulgado, vai ser socializado, né? Mas é legal até para as pessoas poderem visualizar esse tipo de situação que às vezes é tão televisão, tão distante da gente, e tem situações que acontecem aqui, né, de poder ir assistir isso. Claro, eu acho que é o melhor momento, né, das pessoas realmente conseguirem visualizar como que é uma competição dessa, né, e cabe novamente ao pessoal do marketing aí que está ajudando todo esse processo, né, a divulgar cada vez mais essas nossas modalidades para que as pessoas consigam ver, né, como você disse, as pessoas olham na televisão, legal, mas como que é, né, em loco, né, como é que funciona? Será que os atletas já chegam e competem, né, como que funciona toda essa dinâmica dentro, né? Então, conseguir ver que existem tempo para treinamento, né, aquecimento corporal, que antes de cada apresentação os atletas fazem uma passada de aquecimento, que essa passada de aquecimento ela já tem deduções de arbitragem, né? Caso ele ultrapasse o tempo devido de aquecimento. Então, isso tudo é muito legal você vendo em loco, né? Então, claro que tá aí o convite para que todos possam ver, né? E no atletismo, mesma coisa, né? Diferente do atletismo é que o treinador, ele sempre fica fora do estádio, né? Então, isso tem uma outra característica, né? Então, comparado às outras modalidades esportivas, onde normalmente o treinador ele fica próximo dos atletas, né? Mesmo na ginástica também, o treinador fica praticamente do lado do ginasta ou do atleta. No atletismo, o treinador fica fora, né? Então, praticamente, o treinador ele fica na arquibancada, não tem acesso. É o atleta que se desloca até ele, né? Tem algum motivo? É uma regra de arbitragem, né? O treinador não entra na área de competição, né? Que quando eu digo área de competição, Sim. é a pista, é todo esse movimento, né? Então, a gente pode ver nas Olimpíadas, é assim mesmo, né? A gente vê os atletas fazendo saltos e eles indo até a arquibancada para poder tomar... Quer dizer, não é que não possam conversar, só uma questão de acesso direto. Exatamente, né? Porque talvez seja pela quantidade de treinadores que se tem, né? Então, o espaço já é ocupado por muitos atletas, né? Então, realmente organizar um evento esportivo, principalmente no atletismo, onde se tem todas as provas e pela quantidade de atletas que competem, né? Fica uma quantidade muito grande de pessoas ali dentro circulando, né? Claro. E você, enquanto árbitro, conseguir dar conta desse processo todo é difícil, né? Então, acredito que, pelo menos no atletismo, esses treinadores ficando fora do espaço de competição, ele facilita um pouco a compreensão dos árbitros para saber realmente quem são os atletas, né? Se eles estão na prova certa, né? E na categoria certa. Até porque são várias modalidades que acontecem, às vezes, até paralelamente, né? Sim, isso. Acaba acontecendo várias provas ao mesmo tempo. Não é o nosso caso, né? Sim. É um evento um pouco menor, né? Mas compreendendo um pouco essas regras, né? E como a gente mesmo disse antes, que elas são todas pautadas pelas regras das federações e confederações e assim por diante. Sim. Nós respeitamos também as mesmas regras, né? Então, indiferente se lá a pista ela vai estar realmente muito cheia de atletas, né? Ou com uma quantidade menor, mas respeitamos as mesmas regras. Perfeito, ótimo. Marcelo, falávamos antes sobre as 4 modalidades que acontecem ainda, que temos inscrições agora até sexta, dia 10, e que já começam nesse semestre. Quais são as modalidades do segundo semestre? Segundo semestre nós vamos ter nova divulgação, então novo período prazo. para futsal, natação, handebol e atletismo. 4 agora e 4 depois. Perfeito. Essa questão da novidade dos egressos, como é que se dá esse regramento? Eu sou egresso, eu só posso participar no curso onde eu me formei, ou eu posso participar de outra equipe. Há um limite de egressos, não há? Como é que funciona isso? Sim, então como mais uma novidade esse ano é a questão dos diplomados, né? Que cada equipe pode inscrever até 4 diplomados, claro que respeitando o que diz no edital. No edital tem o item que fala da junção de cursos. O curso que não tem gente suficiente, ele pode se juntar com outro curso, seguindo uns detalhes que tem no próprio regulamento ali. Certo. Então, o diplomado em Educação Física, ele vai ter que jogar com a Educação Física. Claro, não impede a Educação Física se juntar com uma administração, mas tem os detalhes bem pontuados no regulamento, né? Conforme o número de atletas, de alunos por curso. Quer dizer, cursos mais volumosos têm uma restrição maior em se juntar a outros cursos.
Agora, se forem cursos com menor número de alunos, 2, 3, 4 cursos pode se juntar porque acaba dando um contingente menor. E é uma equipe só por curso ou como é que funciona isso? Não tem limite de equipes por curso. Não tem limite Até um ano, teve anos que a gente limitou, mas aí tu impedia, tem cursos que às vezes não participavam, seja qual o motivo. Né? Os alunos não estavam interessados ou não podiam naquela data, então tinha cursos que queriam participar e já estava fechado o número de... Tu acabava restringindo o aluno de participar, então pode ter 3 times do direito, 3 educação física, pode, é liberado a questão de números de equipes por curso. Acho que essa é uma ideia legal, né? Pegar aí o comentário do Lucas. Tu não tens uma equipe oficial do curso, mas tu tem equipes que surgem e que são organizadas dentro dos diversos cursos, né? Não, com certeza, né? Por exemplo, até porque não faria sentido ter um curso que tem 700, 1000 alunos, ter um time só. Certo. Enquanto tem cursos menores que poderiam ter só mesmo um também, né? Então, acredito que é a melhor opção, né? Tu não ter limite de times, né? E cursos maiores façam 3, 4, 10 times, né, se for possível. E os menores que façam quanto der, né? Acaba dando um espaço também para os níveis de amizade, de organização certeza, que eles já têm lá dentro. Porque daí tu não fica restringido a um time só, sempre ali aquele grupo mais... os amigos aqui vão fazer e o resto não tem oportunidade de fazer, né? Certo. Então tu dá oportunidade para todo mundo poder participar. Perfeito. Né? Independente de quantidade, Claro. um por curso, por exemplo. Perfeito. Marcelo e professor Minoro, agora curiosidade aqui, o curso de Educação Física ganha todas? Não, porque ao menos são os que devem estar mais em forma, né, Lucas? Um exemplo, último ano, que eu me lembro assim, no futebol de campo predominou. Acho que os 3 primeiros, a final foi entre 2 times de Educação Física. Uma disputa que até foi para os pênaltis, mas citando o voleibol misto, tem tido predominância nos últimos 3 anos da engenharia civil sobre educação física. No basquete há uma disputa boa. Já tem uma hegemonia aí que está aparecendo em e alguma, tal. assim, no basquete... Já tem o curso a ser batido, exato. No basquete teve hegemonia nos últimos anos do direito. No caso, direito e com a engenharia mecânica, né, o time das engenharias que tinha. Então, não é só a educação física que vem predominando, né? Certo. Professor Minoro, isso é bom, né? Isso é bom, essa concorrência... primeiro, é boa a concorrência... Às vezes a gente acaba, né, acho que esse comentário é interessante porque o curso de Educação Física, a gente começa a criar algumas expectativas e pensar que o curso de Educação Física ele é realmente um curso extremamente ativo, né, de movimentações, mas não é só isso, claro, também envolve esse processo. E eu acho que o importante é salientar mais ainda, né, que o curso de Educação Física ele dá possibilidade para os novos professores ou profissionais de Educação Física a saber dar aula ou saber atuar na sua área, né? Então isso não significa que ele vá ser realmente um bom atleta, né? Então às vezes as pessoas perguntam, pô, professor Minoro, você tá gordinho aí, cara, como que você consegue ensinar, né, se você não sabe fazer? É verdade, claro, mas isso não tem relação direta, né? A gente precisa saber ensinar, né? E aí o exemplo que eu dou será que o treinador do Phelps tem que nadar mais rápido que ele? Então não teríamos o Phelps, né? Teríamos o treinador do Phelps, né? Então se a gente for ver, só o Phelps tem mais medalha de ouro do que o Brasil, né? Só ele tem mais medalha de ouro do que todo o Brasil, de todas as modalidades que já competiu, né? Então é realmente um fenômeno, né? Mas a ideia então do curso de Educação Física é você fazer o curso para saber ensinar as pessoas, né? A ter a fazer exercícios, atividades físicas ou numa educação física escolar, né, as suas aulas escolares, né, de educação física escolar, mas é legal esse comentário porque não necessariamente temos que ser fenômenos esportivos, né, claro. Mas daqui a pouco talvez a equipe mais organizada dentro do processo, talvez. E é legal de começar a ter essa história de o curso tal se destaca em tal modalidade. Porque acaba criando um histórico, acaba criando toda uma organização, uma expectativa de como é que será que eles vêm esse ano, será que a gente se organiza melhor ou pior, quer dizer, acaba criando uma história da Copa, né? A gente tem, na verdade, esses destaques porque muitos que estão no direito já foram ex-atletas de basquete, né, da região, né? Então acaba não ficando muito longe, né? E por um acaso eles acabaram escolhendo direito, o curso de direito para estar fazendo, né?
Mas é mais ou menos isso mesmo, né? As pessoas elas vão por as experiências anteriores, então práticas esportivas anteriores, e que por um acaso acabam caindo ou não no mesmo curso, né? E isso possibilita ou facilita com que aquele curso tenha um êxito maior comparado aos outros, porque como a gente disse desde o início, né? Ela é aberta para todos, né? Então, acima do ser campeão dentro de uma Copa DCE, é você integrar eles, né, nesse processo. Perfeito, ok. Parabéns a vocês que estão na organização, ao DCE que promove o evento. Que legal que isso acontece. E a TV Univates, claro, vai ser sempre parceira, vai poder estar acompanhando. Acho legal fazer aquela referência que o professor Minoro trouxe. Existem regras, existem alguns conceitos, algumas ideias. Na medida do possível, a TV Univates vai tentar não só estar filmando ou divulgando, mas também passando os conceitos das diversas modalidades para que a gente possa cada vez mais compartilhar a história e como as coisas acontecem. Aguardamos vocês lá, hein? Estaremos juntos, sim. Obrigado, professor Sandro, TV Univates, né, pelo trabalho, enfim, que vocês prestam divulgando a Copa Univates, que é de suma importância a divulgação, né? Claro. Vocês fazem muito bem. Vamos lá, nós vamos estar juntos. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Voltamos na próxima semana com um novo tema aqui no programa Centros TV Univates. Até lá!